Olá! Hoje vamos falar sobre dieta low carb. O que é essa dieta low carb? Quais os benefícios para a saúde das pessoas e inclusive com relação ao emagrecimento. Então, a dieta low carb ela é uma estratégia nutricional que visa restringir o consumo de carboidratos em até 40% das calorias da dieta, tá? Ela pode ser muito interessante em alguns casos de complicação na saúde, como diabetes, controle do diabetes, a dieta low carb é interessante. No controle de triglicerídeos, quando se faz necessário. Em casos de esteatose hepática também, que as pessoas comumente conhecem como gordura no fígado. Então, essas são exemplos de situações onde a dieta low carb vai ser bem-vinda. Ela é interessante para a saúde como um todo, porque também ela prioriza alimentos naturais, aquela que a gente chama de comida de verdade, os alimentos que vêm da natureza, porque você precisa aumentar o consumo de vegetais, também de carnes. Então a dieta low carb ela é interessante porque ela aumenta normalmente, se bem orientada, se bem feita, aumenta o consumo desses alimentos vegetais e o que eles trazem junto de benefício para a saúde da gente, como fibras, vitaminas, minerais, antioxidantes. Então, ela pode sim ser uma boa alternativa de saúde. Eu, por exemplo, tenho muitos pacientes que têm um plano alimentar que se enquadram dentro de uma característica low carb. E muitas vezes eles nem sabem disso, eu nem coloco esse nome, justamente para não dar confusão no manejo do comportamento alimentar durante o tratamento e as pessoas não percebem. Por que elas não percebem? Porque os alimentos fontes de carboidrato, eles podem ser encaixados numa estratégia low carb. Você não faz uma restrição de carboidrato, você faz uma redução de carboidrato. E isso faz toda a diferença no manejo da melhora da alimentação e que isso se torne um hábito, né? E uma melhora definitiva, que não seja uma coisa passageira. A gente precisa entender também que os carboidratos são fonte de energia e os carboidratos vêm com uma fama de um tempo atrás de serem produtos alimentícios que não fazem bem e que até podem engordar. E não, isso não acontece. O que engorda é sempre um somatório de calorias e não exatamente o nutriente que a gente está consumindo, o macronutriente como o carboidrato. Então, se eu comer excesso de carboidrato, excesso de proteína ou excesso de gordura, numa quantidade maior do que a quantidade de calorias que eu devo consumir, eu vou engordar. Não é isso uma característica exclusiva do carboidrato. Por isso que se faz necessário que numa dieta de emagrecimento e que seja low carb, haja também uma restrição de calorias. Por isso que as pessoas percebem um grande emagrecimento, um maior emagrecimento numa estratégia low carb a curto prazo. Porque a cada grama de carboidrato que a gente consome, ela segura no nosso corpo em torno de 2,7 gramas de água. Então, quando a gente faz uma restrição de carboidrato, logo o corpo dá aquela desinchada e faz com que a gente tenha uma perda de peso mais rápido. Esse peso é essa desinchada, então esse emagrecimento inicial da dieta low carb não é exatamente uma perda de gordura, e sim esse desinchar que acontece. Só que depois desse período, que dura aí 2 semanas, 1 mês, dependendo do peso de cada pessoa, a gente precisa fazer a restrição de calorias para que haja redução do percentual de gordura. Então, precisa estar essas duas coisas junto. A redução dos carboidratos mais a redução de calorias. Senão, não vai mais funcionar.
vai acontecer aquela redução de peso inicial e depois isso termina. A gente precisa aí diferenciar os carboidratos. Não dá pra gente botar todos os carboidratos que existem no mesmo saco e encarar eles da mesma maneira. Existem aqueles carboidratos que são mais integrais, que são recheados de fibras e eles vão dar uma sensação de saciedade muito maior e não vão dar um pico de insulina, que é uma das coisas que a gente tem que cuidar para a nossa saúde, todo o funcionamento adequado do nosso corpo, manter a nossa glicose e a nossa insulina mais estável, sem picos de glicose e de insulina. Então, para isso, a gente deve sempre fazer refeições completas, com carboidrato, proteínas e gorduras, e também utilizar dos bons carboidratos nessas refeições. O que são bons carboidratos? Os carboidratos das frutas, dos cereais integrais, batata doce, aipim, arroz integral, por exemplo. A batata também pode ser utilizada, não tem problema nenhum. Das leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico, soja. E também das sementes, como chia, linhaça, das oleaginosas, que também tem um pouco de carboidrato. Então, todos esses alimentos, eles são fonte de carboidratos, mas eles não têm tanto carboidrato e isso vai conferir uma sensação de saciedade também. Algumas pessoas, quando fazem uma restrição muito severa de carboidratos, se sentem mal-humoradas, sentem dor de cabeça, sentem mau hálito, o intestino para de funcionar. Então, não precisa retirar completamente os carboidratos, precisa escolher melhor os carboidratos e cuidar da quantidade. Quando a gente usa esses carboidratos que são comida de verdade, esses que a gente está usando eles que vêm de maneira íntegra da natureza, os integrais, inclusive é muito difícil de a gente passar dessa quantidade recomendada de carboidratos. O problema é quando a gente começa a usar alimentos industrializados, bolos, né, de pacotinho lá, bolachas, biscoitos, excesso de pães com farinha refinada. Então, isso que se faz o problema e não exatamente esses carboidratos que são íntegros da natureza, tá? E aí eles vêm com vitaminas, minerais, fibras, antioxidantes, enfim, que vai nutrir o nosso corpo para que a gente tenha aí saúde e qualidade de vida. Uma coisa importante, eu disse para vocês aqui que para a dieta low carb funcionar, quando o objetivo é emagrecimento, a gente precisa ter cuidado para fazer redução de calorias. E uma das coisas que a gente se perde numa estratégia low carb é quando a gente exagera no consumo de gorduras. As gorduras, elas têm mais quantidade de calorias. Então, se eu, por estar reduzindo o carboidrato, aumentar o consumo de gorduras, e aí a gente precisa ter um cuidadinho com as receitinhas fits, né? Excesso de óleo e no preparo das refeições ou até no consumo de gorduras, com cortes de gorduras mais gordos, a gente precisa ter atenção a essas coisas, porque senão eu vou ter mais chance de aumentar o valor calórico do meu dia e isso não vai me trazer o resultado de emagrecimento que eu gostaria. Procurar cortes de carnes mais magros. Se for uma carne de res, pode ser um patinho, ou um peito de frango, ou suíno, um lombo, ou peixes também. Evitar o consumo de embutidos é muito importante, não partir lá para o lado do bacon, presunto, porque esses alimentos tem muitos aditivos químicos, então esses a gente precisa evitar. E deixar para consumir mais as gorduras boas, que vem lá do azeite de oliva, do abacate, das castanhas, nozes, amêndoas. Então essas a gente deve colocar na alimentação, qualquer pessoa deve utilizar essas gorduras boas,
mas a gente precisa ter atenção também à quantidade para que eu consiga fazer a redução de calorias. Para emagrecimento não vai funcionar, independente se a gordura é boa, se é proteína, enfim, precisa haver a restrição calórica também. Então eu quero dar uns exemplos para vocês de algumas refeições que podem ser utilizadas nesse protocolo low carb. Ovos e frutas, aquele café da manhã que a gente já conhece, né? Ovos cozidos, mexidos ou omelete com frutas, que dá para colocar até um cereal junto para aumentar a saciedade, como chia, linhaça ou um farelo de aveia, por exemplo. Então essa é uma refeição excelente para ser colocada, vai conferir essa saciedade para a manhã inteira. No almoço, fazer um bom consumo de vegetais, de uma proteína magra, pode temperar essa salada com azeite de oliva e inclusive arroz, feijão, dá para ser encaixado numa dieta low carb. Batata doce, aipim, vai ser ótimo aí. Iogurte natural com fruta, com morangos, por exemplo. É interessante colocar um whey protein também para aumentar a proteína dessa refeição e dar uma sensação de saciedade mais prolongada. Vitaminas de leite ou de vaca ou vegetal, com whey, com fruta, também é uma excelente opção. Aí a gente pode jogar aí junto umas oleaginosas. Até uma crepioca pode ser utilizada, ou a crepioca ou a aveioca, sendo só cuidar da quantidade, botar 1 até 2 colheres no máximo de aveia ou de tapioca, pode ser uma boa alternativa. Sopa de vegetais, de legumes diversos, com carne ou com ovos, e vegetais de todas as formas de preparo, cru, cozido, refogado, assado, todas vão ser muito bem-vindas. Então a gente precisa encarar essa alternativa de dieta low carb como uma opção de descascar mais e desembalar menos. Toda vez que eu fizer isso, eu vou conseguir aumentar a qualidade da minha dieta e naturalmente acabar reduzindo o consumo de carboidratos refinados, que é esse que a gente precisa ter um cuidado. Então pensa na nutrição, em usar alimentos que vão nutrir o teu corpo, e aí a estratégia low carb pode ser bem-vinda no processo de emagrecimento, se feita de uma maneira adequada.